Se você é uma mulher que tem um ciclo menstrual irregular, fica até o final desse vídeo, porque muito provavelmente isso é o sinal de que tem alguma coisa errada com o seu corpo e você precisa de investigar. E nesse vídeo eu vou te falar quais são as possíveis causas para isso estar acontecendo. E meu nome é Giovanna Jung, eu sou acadêmica de medicina e nesse canal a gente fala sobre saúde da mulher e maternidade. Então, primeiro, vamos começar entendendo o que é um ciclo menstrual regular, porque muita gente não sabe nem o que é. Então, às vezes a pessoa tem um ciclo menstrual regular, só que na cabeça dela é irregular. Então, vamos entender primeiro o que é um ciclo menstrual regular. O ciclo menstrual regular é quando você tem um ciclo que dura entre 24 a 38 dias. Ou seja, entre o momento que você menstrua em um mês e o momento que você menstrua em outro mês, vai passar entre 24 a 38 dias. Mas assim, não é uma coisa exata, pode ter uma variação nisso também. Só que essa variação ela não pode passar de mais de 7 a 9 dias de um mês para o outro. Então, por exemplo, se nesse mês você menstruou no dia 1º e no próximo mês você menstruou, por exemplo, no dia 10, vocês viram que passou uma variação muito grande? Passou mais de 9 dias. Então, muito provavelmente você é uma pessoa, você é uma mulher que tem um ciclo menstrual irregular. Só que também tem aquelas mulheres que passam meses sem menstruar. Então, por exemplo, ela menstrua nesse mês, menstrua no próximo, depois passa 2 meses sem menstruar, ou passa um mês sem menstruar e depois menstrua. Então, tem meses que ela acaba nem menstruando. Isso também é considerado um ciclo menstrual irregular. E o fato do ciclo de uma mulher estar irregular fala muito mais do que simplesmente uma menstruação que está desregulada. Não, isso fala sobre muita coisa. Isso pode falar sobre o estresse dela, pode falar sobre hormônios que estão alterados, pode falar sobre alguma doença que ela tem. Então, por isso que é uma coisa muito importante da gente prestar atenção e sempre investigar. Se você é uma mulher que tem um ciclo menstrual desregulado, tem que investigar. E antes da gente falar quais são as principais causas, que eu sei que esse é o motivo principal que tá todo mundo aqui nesse vídeo, mas calma, eu vou chegar lá, eu acho interessante a gente entender quais são cada fase do nosso ciclo. Então, a gente tem algumas fases. A gente tem a fase folicular, em que a gente tem a preparação dos nossos folículos. A gente tem a fase da ovulação, em que a gente tem a liberação do óvulo, e é justamente nessa fase que a mulher pode engravidar. A gente também tem a fase lútea, que é onde está acontecendo a produção da progesterona. E muitas vezes, se por exemplo a mulher tem meses que ela não menstrua, pode ser que essa parte da ovulação que eu falei não está acontecendo. E a ovulação é um ponto fundamental para nós mulheres sabermos que o nosso organismo está funcionando bem. Se a mulher não ovula, muito provavelmente tem alguma coisa de errado. E tem outro ponto muito interessante, é que assim, mesmo que a mulher tenha menstruação todo mês, se ela tem uns ciclos que ela não ovula, e como é que ela vai saber isso? Só fazendo aqueles testes de ovulação. Se ela tem ciclos que ela não ovula, ainda assim, essa é uma mulher que é considerada que tem ciclos irregulares. Então vocês estão vendo? É muitos fatores, muitos diferentes fatores para uma mulher ser considerada uma mulher que tem um ciclo irregular. Por isso que eu tô falando aqui primeiro para vocês quais são esses fatores antes de começar a falar o que é um ciclo irregular, porque senão muita mulher vai achar que tem isso, mas não tem. E outro detalhe importante é que essas alterações têm que acontecer em um padrão. Não adianta, por exemplo, você é uma mulher que sempre menstruou certinho em X dia do mês, tem uma variação de, por exemplo, 7 dias para esse dia todos os meses, aí um mês você menstruou, tipo assim, 8 dias depois, 9 dias depois, se no próximo mês voltar normal e depois continuar. Isso não é considerado um ciclo regular, foi algo pontual que aconteceu, a gente também tem que saber diferenciar isso. Mas enfim, chega de enrolação. Quais são as causas que pode causar essa desregulação no ciclo? Primeiro, uma causa muito comum, que é o estresse. Já que o estresse, ele aumenta o cortisol e ele vai agir diretamente no eixo hipotálamo, hipófise, ovários. E o que ele faz? Ele bloqueia a nossa ovulação. Nosso corpo, ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele pensa assim: a mulher tá muito estressada esse mês, vi que o cortisol dela aumentou. Então o que eu vou fazer? Eu não vou fazer ela ovular, porque não é um momento propício para ela conseguir engravidar. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, quando você tá muito estressado, se tá passando por algum momento difícil, se você tá muito estressado no trabalho, na sua vida pessoal, naquele mês tem chance do seu ciclo vir irregular e pode ser uma coisa pontual. Então, primeiro ponto, estresse. Seu ciclo tá irregular, pense se não é por conta do estresse que você tá passando. O segundo ponto que pode alterar o seu ciclo é o excesso ou falta de peso. Nenhum extremo é bom. Essa é a verdade. Por quê? Quando a pessoa tá com baixo peso, aquilo vai fazer com que a gente tenha uma diminuição do estrogênio, que é um hormônio fundamental para que o nosso ciclo funcione corretamente. E com essa baixa de estrogênio, a mulher muito provavelmente não vai conseguir menstruar normalmente, ou vai ter um fluxo muito pequeno, às vezes vai ter
tem um fluxo muito alterado, então pode ter essa alteração no ciclo se você tá muito abaixo do peso. Agora, se você também tá acima do peso, também pode ter essa alteração no seu ciclo. Só que agora é por conta do excesso do estrogênio, já que o seu excesso de tecido adiposo, ou seja, o excesso de gordura, faz com que você tenha mais estrogênio no seu corpo, e aí você também tem essa alteração no seu ciclo. Então, como eu disse, extremos não são bons. Então, se você tá com essa alteração, pense, será que eu tô acima do peso? Será que eu tô abaixo do peso? Pode ser essa a causa. E outro ponto também muito importante é se você tem mudanças muito bruscas no seu peso. Então, se você tá, sei lá, fazendo uma dieta muito restrita, pode ser que tenha essa alteração no seu ciclo por conta da dieta. Terceiro ponto, exercício físico muito excessivo. Só que esse daqui é um caso à parte. Tem que ser uma coisa realmente muito excessiva. Não é você que vai pra academia, sei lá, umas 3 vezes por semana, 4 vezes, faz aquele treino ok, que você não sai realmente eufórica. Isso é mais para aquelas mulheres que fazem maratona, triatlon, esses esportes que exigem muito da mulher, de alta intensidade. Isso realmente pode alterar o ciclo menstrual. Já que o nosso corpo, ele entende que aquela mulher tá demandando muita energia. Então ele começa a guardar energia para aquela mulher conseguir sobreviver, porque ele entende que ela tá num estado de desespero, que ela precisa de conseguir sobreviver, ao invés de reproduzir. Então nosso corpo acaba não ovulando. E como eu disse, quando a gente não tem ovulação, a gente vai ter, muito provavelmente, essas alterações no ciclo menstrual. Outra coisa que pode alterar o seu ciclo menstrual é dormir mal. Parece uma pequena coisa, mas não é. Isso também pode alterar o ciclo, mas assim, também é coisa mais rara. Não é a primeira hipótese que a gente pensa quando chega uma mulher e fala que está com o ciclo menstrual desregulado. Agora vamos falar um pouco sobre as causas médicas que devem ser investigadas. A primeira de todas, que é uma das causas mais comuns, é a síndrome dos ovários policísticos. E que apesar de ter esse nome de síndrome dos ovários policísticos, nem todas as mulheres que têm essa síndrome vão ter os cistos nos ovários, sabia? Não é um critério. Para a mulher ter SOP, que é a abreviação dessa doença, ela não precisa necessariamente de ter cistos nos ovários, mas ela precisa de ter algumas características. Então, vou citar para vocês, para você ter uma leve noção e entender se pode ser o seu caso, se você pode ter essa doença ou não. Aqui não é nenhuma certeza, porque realmente requer uma investigação mais a fundo para você ter certeza de alguma coisa, mas já dá para você ter uma leve noção se você tiver algum desses sintomas. Se você é uma mulher que tem muita acne pelo corpo, principalmente na região do rosto, aqui nas costas, enfim, se você tem muita acne acima do normal, é um sinal dessa doença. Agora, se você também tem muito pelo corpo, esse daqui é um dos maiores sinais também, principalmente nessa região aqui. Tanto que as mulheres que têm essa doença precisam de literalmente se depilar, de se barbear frequentemente, porque a produção de pelo é tão grande, já que o aumento da testosterona é o que causa isso, que elas têm que estar frequentemente se depilando. Outro sintoma dessa doença seria também a resistência à insulina e também essa dificuldade de ovular que vai causar essa desregulação no ciclo. Então, se você tem alguns desses sintomas que eu citei, eu acho que vale muito a pena você marcar um ginecologista e investigar se pode ser o seu caso, se você tem uma SOP. Outra doença que é muito comum de alterar o ciclo menstrual é a endometriose ou então a adenomiose. Quais seriam alguns sintomas? As mulheres que têm essa doença, muitas vezes elas sentem muita dor na relação sexual ou até mesmo fora da relação sexual. Elas têm um fluxo de menstruação muito intenso, muito fora do normal, sentem uma cólica muito forte todos os meses. E a outra doença que pode alterar muito o ciclo menstrual. Então, se você tem alguns desses sintomas que eu citei, vale também muito a pena marcar uma ginecologista para investigar. E olha, não é por nada não, mas se esse vídeo já te agregou em alguma coisa, que eu tenho certeza que sim, já trouxe várias informações que são super difíceis de encontrar por aí. Então, se te agregou em alguma coisa, sugiro que você me siga, porque eu trago muito conteúdo sobre isso. Algumas outras coisas que pode alterar o seu ciclo seria, por exemplo, distúrbios da tireoide, o hipertireoidismo. Vale muito a pena você fazer exame de tireoide se o seu ciclo está desregulado. Outra coisa seria, por exemplo, quando você para de usar um anticoncepcional, já que os anticoncepcionais, muitos deles, eles param sua menstruação completamente, se você não fizer a pausa da cartela, ou então se você faz a pausa, eles geralmente diminuem o seu fluxo menstrual e ele deixa mais regular, já que quando você faz a pausa, geralmente é quando você menstrua. Então, quando você para de tomar o anticoncepcional, muitas vezes você tem uma desregulação muito grande do seu ciclo até ele conseguir voltar ao normal. Então, é uma coisa temporária, é uma coisa normal. Então, se você parou de tomar anticoncepcional recentemente, pode ser que essa seja a causa da sua menstruação desregulada. E por último, vou falar pra vocês qual que seria alguns sinais de alerta que indicam que você precisa realmente de uma avaliação médica. Além desses que eu citei, como por exemplo, esses sinais dessas possíveis doenças, né? Tem alguns outros sinais de alerta. Então, por exemplo, se você tem ciclos acima de 45 dias repetidamente, vale a pena você procurar um médico. Se você fica mais de 3 meses sem
menstruar, também vale muito a pena você procurar um médico. Se você tem sangramento muito intenso, que realmente te atrapalha muito no dia a dia, vale a pena procurar um médico. Se você tem escapes por várias semanas, sabe? Você começa a sangrar de pouquinho em pouquinho em várias semanas, também é um sinal de alerta para você procurar um médico. Se você sente muita cólica, muita dor nessa região da pelve, vale a pena também, porque esses são sinais que podem indicar que você tem alguma dessas doenças que eu falei, ou até mesmo outras. Então, enfim, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero que ele tenha clareado um pouco a sua mente do que pode estar acontecendo com você. E se você gosta desse conteúdo sobre saúde da mulher, quer entender mais sobre o que pode estar acontecendo com o seu corpo, sugiro que você me siga e comenta aqui embaixo qual desses sintomas que você tá tendo, além dessa alteração no ciclo, que eu vou te responder falando o que pode ser.